Shiryu de Dragão é um cavaleiro de bronze do século XX, incumbido com a missão de proteger a deusa Athena Saori. Porém, a história de Shiryu se inicia na fundação Graad. Ao menos é aqui que temos as primeiras lembranças do cavaleiro. Diferente de Seiya, que tinha lembrança do orfanato Filhos das Estrelas, onde viveu com sua irmã, Shun e Ikki tinham lembranças de viverem nas ruas. Até mesmo Yoga vivia na Rússia com sua mãe. Porém, Shiryu é o único que não tem seu passado revelado antes de ser recrutado por Mitsumasa Kido. Sabemos que no sorteio feito por Tatsumi, Shiryu retirou a localidade de seu treinamento, sendo esse local os 5 picos antigos de Rosan. Lá ele se torna o discípulo do mestre ancião, o lendário cavaleiro de Libra Doko. Treinando em frente aos 5 picos antigos, Shiryu conviveu com seu mestre Khonshu-Rei, uma órfã assim como ele, que foi criada pelo mestre de Rosan. Shiryu acaba herdando a sagrada armadura de dragão, que vivia debaixo da cachoeira de Rosan. E no passado, Doko teria utilizado por um tempo essa armadura, antes de se tornar o Cavaleiro de Libra. Sendo assim, Shiryu estaria seguindo os passos de seu mestre, visto que ele também é o herdeiro legítimo da armadura de ouro de Libra. Até mesmo na saga Next Dimension, o jovem Doko de Libra de 18 anos de idade, que vivia no século XVIII, reconhece que Shiryu é seu legítimo sucessor. A armadura de Libra certamente é uma das armaduras mais incríveis do exército de Athena. Essa armadura é uma das 3 armaduras de ouro, se formos contar, é claro, o signo de Ofiuco. A armadura de Libra é uma das vestimentas que contém mais proteção, tendo além de 2 escudos, mais 10 armas douradas, capazes de destruir até mesmo os pilares do templo de Poseidon. As armas de Libra são divididas em 6 pares, sendo o tonfá, o tridente, a espada, o escudo concorrente, a barra dupla ou nunchaku e a barra tripla. Essas armas são extremamente poderosas e só podem ser usadas com o consenso do Cavaleiro de Libra ou de Athena. Quando um Cavaleiro de Ouro utiliza uma das armas de Libra, ele se torna ainda mais poderoso. Essa armadura também está sempre presente em momentos decisivos nas guerras contra os deuses, desde os tempos mitológicos. O Cavaleiro de Libra representa a justiça, isso porque o signo de Libra representa a balança de Astreia, a deusa da justiça que vivia entre os humanos. Na mitologia, quando Astreia subiu ao céu, junto com a sua balança, se transformou em uma constelação. Astreia se transformou na constelação de Virgem e sua balança ficou ao seu lado, transformando-se assim na constelação de Libra. E até hoje a balança de Libra é mostrada como um símbolo de justiça. Na história clássica de Cavaleiros do Zodíaco, Shiryu vestiu a armadura de Libra 3 vezes até o momento, sendo a primeira delas na saga de Poseidon, onde Shiryu veste a armadura de ouro ao lado de Seiya de Sagitário e Yoga de Aquário, para enfrentarem o deus dos mares Poseidon. A segunda vez acontece no filme A Lenda dos Defensores de Atena, conhecido também como o filme de Abel, onde conhecemos o deus Abel, irmão de Atena, e seus cavaleiros da Coroa do Sol. Na batalha final contra Atlas de Carina, Shiryu veste a armadura de Libra ao lado de Seiya e Yoga novamente, e derrotam rapidamente Atlas. Porém, Shiryu e Yoga são derrotados por Abel, que encontra seu fim lutando contra Seiya e Atena. A terceira vez que Shiryu traja a armadura de Libra acontece na saga de Hades, mais precisamente nos Campos Elíseos, onde os Cavaleiros de Bronze enfrentam Thanatos. Porém, Shiryu e os outros são completamente derrotados, tendo as armaduras de ouro destruídas pelo deus da morte. Eles apenas conseguem vencer após despertarem as armaduras de bronze divinas. E é claro que Shiryu também utilizou primeiramente as armas de Libra nas 12 casas do Zodíaco para salvar Yoga, quebrando o ataúde de gelo. E também utilizou a espada de Libra para destruir o pilar do templo submarino, protegido por Krishna de Crisaor. No anime Saint Seiya Omega, Shiryu é o antigo cavaleiro de bronze da constelação de Dragão e pai de Ryuho, que se tornou seu sucessor como cavaleiro de Dragão. Shiryu é considerado um cavaleiro lendário que lutou ao lado de Seiya, porém o cavaleiro de Dragão teve seu corpo prejudicado pela luta contra o deus Marte. Shiryu perde os 5 sentidos e conseguia se comunicar somente através do cosmo, se mantendo imóvel frente aos 5 picos antigos de Rosan. Ele treinou seu filho utilizando apenas o cosmo, porém Shiryu consegue se recuperar após a batalha final de Koga de Pégaso e os outros no planeta Marte. Shiryu então volta a lutar na guerra contra a deusa Palas, onde ele assume a armadura de ouro de Libra, após a morte de Genbu de Libra, outro discípulo do mestre ancião.
Na segunda temporada da saga Ômega, Shiryu é visto chegando em Palasvelta, acompanhado de seus companheiros de batalha Shun e Yoga, que trajavam suas armaduras de bronze. Porém, Shiryu não possuía nenhuma armadura, apesar de estar ali para batalhar em nome de Athena. Isso porque seu filho Ryu-Ho era o novo Cavaleiro de Dragão e Genbu de Libra teria morrido recentemente. Então, no campo de batalha, Shiryu sente o cosmo de Saori chegando no local, enquanto ajudava a cuidar dos cavaleiros feridos. Mais tarde, ele sente o cosmo de Ikki chegando em Palasvelta e enfrenta os Palazitos que estão diante da fortaleza de Palas. Seu filho Ryu-Ho então lhe entrega a Clothstone de Libra e Shiryu ativa a armadura, se tornando o Cavaleiro de Libra. Shiryu demonstra ter um grande poder, derrotando todos os soldados de Palas com muita facilidade. Shiryu e seu filho vencem vários Palazitos e entram em uma arena. Ali se encontrava o Palazito de segunda classe Rhea, que começa a atacar o Cavaleiro de Libra e invoca sua arma. Rhea e Shiryu se enfrentam utilizando suas armas sagradas, que se localizam em seus braços a fim de ver qual era mais forte. Shiryu então consegue ferir Rhea com a sua Excalibur, mas sem perceber, Shiryu acaba sendo atingido por Rhea após o mesmo utilizar sua técnica secreta. É então que Ryu-Ho luta contra o Palazito enquanto o Libriano permaneceu inconsciente. Quando finalmente desperta, Shiryu olha seu filho queimar seu cosmo até o limite e destruir todos os fantoches de Rhea. Aproveitando esta brecha, Shiryu mata o Palazito utilizando sua técnica Cólera do Dragão. Na saga Ômega, os Cavaleiros de Bronze decidem lutar contra Gallia sozinhos, enquanto Seiya de Sagitário, Harbinger de Touro, Kiki de Ares, Fudou de Virgem e Shiryu de Libra conduziriam Athena em segurança até Palas. Quando estavam próximos de chegar aos aposentos de Palas, o Palazito primário Hyperion surge e se coloca no caminho, fazendo os Cavaleiros de Ouro enfrentá-lo. Após Harbinger ser derrubado pela Espada da Destruição de Hyperion, Shiryu se apresenta para vingar a morte de Genbu, se pondo na frente de Seiya e desafiando o Palazita. Porém, Shiryu é facilmente derrubado. Ele então pede para que Seiya e Harbinger acompanhem Saori até Palas, se colocando ao lado de Fudou e Kiki para enfrentar Hyperion. Ao verem que todas suas técnicas são inúteis contra Hyperion, eles decidem usar a exclamação de Athena, mesmo sabendo que essa é uma técnica proibida pela deusa. Porém, essa é a única chance de parar seu oponente. Shiryu se junta a Kiki e Fudou, despertando uma parte do cosmo final, o Ômega. Eles executam a técnica suprema dos Cavaleiros de Ouro, que destrói a Espada da Destruição, porém Hyperion sobrevive graças à proteção de sua Chronotector. Na saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco, chamada Episódio G Assassino, criada por Megumi Okada e Masami Kurumada, vemos a nova versão dos Cavaleiros de Bronze anos depois da batalha contra Hades. Nessa saga, Shun se tornou o Cavaleiro de Ouro de Virgem, Yoga o Cavaleiro de Ouro de Aquário, Ikki o Cavaleiro de Ouro de Leão, Seiya se torna o Cavaleiro de Ouro de Sagitário no último capítulo e Shiryu foi representado como o Cavaleiro de Ouro de Libra. E na saga Episódio G Requiem, mais alguns anos se passam e agora os inimigos são os deuses primordiais e os ciclopes que invadem o santuário. De alguma forma as armaduras de ouro foram destruídas, isso porque as constelações desapareceram, restando apenas a armadura de bronze de Pégaso, que Seiya utiliza para subir as 12 casas. Shiryu e os demais Cavaleiros de Bronze também desapareceram. No decorrer da subida das 12 casas, Seiya tem a ajuda dos cosmos dos Cavaleiros Xion de Ares e Aldebaran de Touro, e Shun também aparece no capítulo 11 dessa saga. Isso porque o Ciclope Steropus tenta remover da sombra de Seiya a maldição da espada de Hades. Porém, a espada do deus do submundo é a única coisa que mantém o Pégaso vivo. Ou melhor, essa maldição não deixa o Cavaleiro de Pégaso morrer e cair no submundo. Sendo assim, Seiya está preso em um sofrimento eterno. Porém, isso é necessário, já que ele é o último cavaleiro, sua existência não pode se acabar antes dele cumprir o seu objetivo. Shun acaba aparecendo e ele sai da sombra de Seiya e impede que Steropus retire a espada de Hades da sombra do Pégaso. Shun de Virgem, mesmo sem sua armadura, se sacrifica para salvar Seiya, e após isso, o Cavaleiro de Pégaso acaba recebendo também a ajuda de Shura de Capricórnio e Kokuto, os viajantes do tempo, protagonistas da saga Episódio G Assassino.
E ele vai ser muito importante nesse vídeo, já que Shura é o cavaleiro que encontra o corpo de Shiryu de Libra selado. Mas continuando, Seiya acaba se tornando o último cavaleiro da Terra, e na batalha que acontece no fim das 12 casas, ele enfrenta o Ciclope Argis. A Athena Saori perde sua vida, e o Cavaleiro de Pégaso então conta com a ajuda dos 12 Cavaleiros de Ouro de outras dimensões, sendo essas versões clássicas dos 12 Cavaleiros Dourados do século XX. Cada um deles envia de uma realidade paralela ou de dimensões diferentes uma parte de cada uma das 12 armaduras de ouro. Sendo assim, Seiya desperta a suprema armadura dourada, a armadura Quimera, e ele se torna o farol de esperança da Terra. O Cavaleiro de Pégaso literalmente se torna uma espécie de luz que protege a Terra. Athena acaba reencarnando como um bebê, e milagrosamente o Cavaleiro de Fênix, Ikki, reaparece junto de sua constelação. Lembrando que Ikki, nessa saga, seria o Cavaleiro de Ouro de Leão. Porém, como a armadura de leão desapareceu junto de sua constelação, quem acaba ressurgindo das cinzas é a constelação de Fênix, junto de seu cavaleiro. Atualmente, Ikki está treinando a reencarnação da Athena Saori, para ela se tornar uma deusa guerreira, e em um capítulo especial nos é revelado o que aconteceu com Shiryu. E galera, nesse capítulo especial nos é revelado o seguinte: Doku de Libra, de uma outra dimensão, estaria envolto no Vórtex de Cristal. Essa é a técnica que enviou para Seiya as partes das armaduras de ouro. O antigo Cavaleiro de Libra entende que todas as armaduras de ouro foram destruídas naquela dimensão, incluindo a armadura de bronze de Pégaso, e todas as constelações desapareceram. Isso foi obra de um dos deuses do firmamento, o deus primordial Uranus, o deus do céu. Mesmo assim, o Libriano não perde a sua esperança e convoca os Cavaleiros de Ouro de todas as dimensões para ajudarem Seiya, o último cavaleiro. E foi nesse momento que os Cavaleiros Dourados do passado se reuniram para enviar para Seiya as suas armaduras juntas de seus cosmos. Eles até mesmo disparam suas técnicas por meio do Vórtex de Cristal para ajudar Seiya na batalha contra o Ciclope Argis. E em uma dimensão estranha, a Coruja Kokuto, que na verdade seria uma versão de Saga de Gêmeos, conversa com Shura de Capricórnio. Ele fala sobre o caos que caiu sobre a humanidade. E eles entendem que precisam ajudar Seiya e então se aproximam de uma rocha, onde a Excalibur estaria selada. Shura destrói a rocha e de dentro dela surge Shiryu. O cavaleiro estava selado. Shiryu de Libra havia se tornado a própria encarnação da Excalibur. Shura, vendo isso, entende que a missão deles é viajar pelas dimensões e encontrar os outros cavaleiros selados. Sendo assim, podemos concluir que Shura acabou viajando por outras dimensões, e assim encontrará possivelmente Yoga de Aquário, Shun de Virgem e outros cavaleiros de Athena que compõem os Cavaleiros de Ouro dessa saga. Shura provavelmente terá um papel importante nessa história, trazendo de volta os nossos protagonistas que estão selados em outras dimensões. Porém, o mais interessante é ver como Shiryu dominou o poder da Excalibur na saga Episódio G, após o cavaleiro perder as suas constelações protetoras, sendo o Dragão e Libra. Seu cosmo acabou tomando a forma completa da espada sagrada lendária a Excalibur. E provavelmente o viajante Shura de Capricórnio pode ter passado para Shiryu a habilidade suprema que ele despertou e usou contra o Ciclope Brontes, ao lado de Seiya. Como sabemos, Shura transcendeu o conceito de humanidade. Ao lado de Kokuto, eles utilizam um cosmo equivalente a de um deus, mostrando que o Cavaleiro Dourado despertou o nono sentido, e assim eles abrem, com o poder da outra dimensão, portais para mundos diferentes, sendo assim a maneira que encontrou Pégaso lutando contra os Ciclopes. Com a ajuda do cosmo de Seiya, Shura acaba atingindo o 10º sentido, a consciência divina absoluta, e com isso desfere um ataque poderoso das 3 espadas sagradas, Ami no Murakumo no Tsurugi, Futsu no Mitama e Ami no Habakiri. A primeira, Ami no Murakumo no Tsurugi, é a espada conhecida como Kusanagi, uma espada sagrada que se tornou a vestimenta temporária de Seiya na saga Episódio G Assassino. E após Shura perder os seus braços, ela acaba reconstruindo o braço do Cavaleiro Dourado. A junção dessas 3 espadas é o golpe X Kamui.
das 3 espadas divinas, que Shura pode ter passado o conhecimento dessa habilidade para o Shiryu que estava selado. Sendo assim, o Cavaleiro de Ouro de Libra, além do poder da Excalibur, pode ter aprendido o poder de mais 3 espadas sagradas. Como sabemos, na Batalha das 12 Casas Clássicas, Shiryu, como Cavaleiro de Dragão, enfrenta o Cavaleiro de Ouro Shura de Capricórnio. Primeiramente, o capricorniano acreditava que ele seria o Cavaleiro de Ouro mais fiel a Athena, porém seus atos provaram o contrário, e Shiryu se deixa atingir pela Excalibur de Shura para então quebrar o seu braço. O capricorniano acreditava estar lutando do lado da justiça, quando matou Aiolos de Sagitário no passado, e na luta contra Shiryu, ele também acreditava nisso, porém o Cavaleiro de Dragão prova o contrário, quando consegue cortar o braço direito de Shura com as mãos, mostrando que o discípulo de Doku de Libra já teria uma aptidão para a técnica cortante do Cavaleiro de Capricórnio. Shiryu também tenta matar Shura, se sacrificando ao utilizar o golpe Último Dragão, sendo um golpe proibido. Nesse instante, Shura reconhece que Shiryu lutava pela verdadeira Athena. Ele então transfere sua armadura para proteger Shiryu e passa para sua mão direita todo o poder de sua Excalibur, sendo assim o sacrifício de Shura na Batalha das 12 Casas, deixando seu legado para o Cavaleiro de Dragão. Posteriormente, Shiryu de Dragão utiliza várias vezes o poder da Excalibur, e até mesmo nas sagas onde ele se sagrou Cavaleiro de Ouro, como por exemplo a saga Ômega e episódio G Assassino, Shiryu demonstra ter evoluído ainda mais o poder de sua espada sagrada, até se tornar a própria encarnação da espada Excalibur, como mostrado nesse capítulo especial de episódio G Requiem, mostrando que a qualquer momento o Cavaleiro de Dragão virá da outra dimensão e poderá ajudar Ikki e a nova deusa Athena na batalha contra os deuses primordiais. Então, meus amigos, gostaram do vídeo? Comentei para eu saber, e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?